A demanda e o consumo de ovo orgânico é cada vez maior e recentemente saiu uma nova legislação que modificou algumas questões relacionadas à produção do ovo orgânico. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre esses quesitos que são obrigatórios de serem seguidos para eu poder dizer que o meu ovo é orgânico. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. A gente vai falar sobre produção, comercialização de ovos orgânicos. Para começar, vamos olhar para a legislação. Teve uma modificação recente. A lei principal sobre a produção orgânica, seja vegetal ou de origem animal, é de 2003. Então, diferente dos sistemas caipiras, que a gente não tem uma legislação específica, tem uma norma da ABNT, uma normativa. Aqui na produção orgânica a gente tem de fato uma lei que foi publicada em 2003. E em 2011, a Instrução Normativa 46 trouxe todos os requisitos que precisam ser atendidos para eu poder dizer que aquele produto é orgânico. E essa Instrução Normativa número 46 de 2011 foi modificada pela nova portaria, a portaria de número 52 de 15 de março de 2021. Então, 10 anos depois de publicada a Instrução Normativa 46, teve uma atualização e agora a gente precisa seguir a portaria de 2021. E por isso eu vou trazer aqui para vocês algumas dessas atualizações e conceitos importantes para a produção de ovos orgânicos, para a gente atingir esse nicho de mercado específico que está crescendo exponencialmente dia após dia. E a primeira questão importante é o controle de toda a atividade. Através da anotação, é o controle de tudo que é feito no sistema. E a gente tem como base para isso o caderno de plano de manejo orgânico. Eu costumo utilizar inclusive para sistemas caipiras para outros produtores que não são orgânicos, porque é um guia muito interessante de a gente poder monitorar o sistema de produção. Primeiro planejar e depois monitorar. E aqui um ponto importante que eu não vou me ater a todos os detalhes dos sistemas orgânicos de produção. É um leque extremamente amplo e complexo falar em produção orgânica, porque envolve questões sociais, ambientais, econômicas, políticas, enfim, tudo contemplado na legislação. O que eu vou trazer são algumas atualizações focadas na produção avícola, nos sistemas de produção de ovos e de carne. Porém, a gente tem um leque grande que precisa ser atendido relacionado às questões ambientais, proteção de nascentes e rios, relacionados à mata. Então tem toda uma lógica da produção orgânica que está baseado na sustentabilidade, que a gente não vai se aprofundar aqui. Mas o que é importante é a gente saber que isso existe, tem que ser contemplado e precisa inclusive ser anotado e acompanhado através desse plano de manejo, através do caderno do plano de manejo orgânico. Eu preciso alimentar ele todos os dias e esse é um primeiro impedimento, inclusive, do avanço na produção orgânica, que é a burocracia de anotar tudo o que acontece no sistema todos os dias. Então, se entrou um insumo hoje, eu preciso anotar. Se apareceu uma doença, uma mortalidade, enfim, tudo que acontece no sistema eu preciso anotar todos os dias dentro do caderno de plano de manejo orgânico. E ele é disponível na internet gratuitamente para quem quiser baixar. E nele está contemplado esses eixos relacionados à produção animal, à produção de ovos e de carne em sistemas orgânicos, que é o bem-estar, o manejo sanitário, a nutrição, incluindo um plano anual de alimentação, as questões de reprodução, a evolução de um plantel, instalações e equipamentos, transporte, enfim, todos os eixos que envolvem o sistema de produção, eu preciso estar monitorando e anotando tudo o que acontece em cada um desses eixos todos os dias dentro desse plano de manejo. Bom, então visto essa questão da importância de pensar o sistema orgânico através da sustentabilidade, de uma esfera mais macro do sistema e saber que eu preciso anotar tudo todo dia, a gente vai começar a ver os pontos que eu preciso seguir para poder dizer que o meu ovo é orgânico. Para eu produzir um ovo orgânico, eu preciso seguir a portaria número 15 de 2021 e atender alguns requisitos legais. Para começar, o período de conversão, que é um período que eu estou trabalhando em sistema convencional e quero modificar para o sistema orgânico.
essa modificação ela precisa de tempo. E no caso do corte, a gente está falando em 3/4 da vida das aves, da vida dos frangos. Então vamos supor aqui que eu projeto um abate para 100 dias. Pelo menos 75 dias de vida, esses animais precisam ser trabalhados em sistemas orgânicos. Só os primeiros 25 dias que eu posso fazer alguma prática que não se enquadra na produção orgânica. E a gente vai ver no decorrer desse vídeo essas práticas que são obrigatórias. E no caso da postura, são 75 dias. Para eu dizer que o meu ovo é orgânico, pelo menos 75 dias essas aves precisam ser mantidas sob manejo orgânico. E um ponto importante que vai além dos animais é a área de pasto, que está contemplada na legislação 12 meses de conversão. E aqui também entra um pousio. Então, se essa área está parada ou sem nenhum manejo, como utilização de insumos sintéticos, um NPK, um adubo, agrotóxico, enfim, qualquer manejo proibido na produção orgânica, eu preciso dar 12 meses de recuperação dessa área, de pousio dessa área, para poder dizer que esse ovo é orgânico. Então, por exemplo, se hoje eu utilizei um veneno, um produto sintético para controle de formiga na área de pasto, eu só vou poder dizer que meu ovo é orgânico, com essas aves acessando essa área de pasto, daqui 1 ano, daqui 12 meses, sem utilizar nada sintético na área, sem nenhuma intervenção proibida na lei. E um outro ponto importante é a idade de ingresso no sistema de produção. A idade máxima para aves não orgânicas de corte é 15 dias de vida. E para as aves de postura é de 35 dias. Ou seja, se eu tenho um sistema orgânico, eu preciso comprar essas aves no máximo com 35 dias de vida. Com mais que isso, eu já não posso chamar aquele ovo de orgânico e no caso do corte são 15 dias de idade. Se eu compro elas com 20 dias, eu já não vou poder falar que aquela carne é orgânica quando eu for abater esse animal, seja a idade que for. Então, além do período de conversão das aves e da área, tem também esse período específico de aquisição dos animais. E respeitado então esse período de conversão, a gente vai olhar as nuances relacionadas à nutrição. A nutrição é um dos principais gargalos, um dos principais impedimentos do avanço da produção orgânica no Brasil, porque é obrigatório por lei que a matéria-prima utilizada na dieta dos animais seja de origem orgânica. Então a produção do milho, a produção do farelo de soja precisa ser sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de adubos sintéticos, precisa ser conduzida de maneira orgânica e certificada. E essa é uma grande dificuldade, porque é difícil a gente encontrar insumo orgânico no país. O farelo de soja orgânico, por exemplo, está restrito a uma região do Paraná. Então, se eu quiser produzir ovo orgânico no estado de São Paulo, eu dependo da aquisição, da compra desse farelo de soja lá do Paraná. Isso limita a produção em diversos estados do nosso país. Mas sabendo disso, a legislação abre uma brecha que 20% da dieta pode ser de origem não orgânica. Então eu posso utilizar, desde que de fato tenha dificuldade de adquirir essa matéria-prima orgânica, a lei permite a utilização de 20% da dieta sem ser de origem orgânica. E um outro ponto importante é relacionado às vitaminas, os minerais, que são essenciais para a vida das aves. A fonte de extração dessas substâncias, ou mesmo dos aditivos, dos auxiliares tecnológicos, precisam ser naturais. Dependendo da fonte de extração e a forma como é extraído aquele mineral, aquela vitamina, eu não posso utilizar no sistema orgânico. Eles precisam passar por um processo natural de extração, sem o uso de solventes químicos, o que também é uma dificuldade, porque a maior parte dos minerais não consegue atender a legislação. E um outro ponto fundamental é os transgênicos. A utilização de transgênicos é proibido na produção orgânica. E aí o maior gargalo, cerca de 99% do milho e do farelo de soja produzido no país é de origem transgênica. O milho é transgênico e a soja é transgênica. E eles não podem ser utilizados por lei, eles não podem entrar na composição da dieta dos animais. Então, se a gente for elencar as principais dificuldades do avanço da produção orgânica no país,
Sem dúvida nenhuma, nutrição é uma das principais. E depois da nutrição, a gente precisa respeitar dentro da lei a densidade na área interna e na área externa. E com relação à área externa, a área de pasto, a lei divide entre duas formas de condução diferentes. Aqui é um ponto que muita gente tem dúvida e é importante esclarecer. Se eu vou trabalhar em sistemas orgânicos de produção, para a produção de ovos, eu preciso contemplar 3 metros quadrados por ave na área de pasto em sistema extensivo. Ou seja, se eu não tenho divisão, se eu tenho uma área de pasto contínua, sem piquetes, eu preciso contemplar 3 metros quadrados para cada ave. Agora, se eu divido essa área em piquetes, pelo menos 2 piquetes, eu posso trabalhar numa densidade de 0,8 metros quadrados para cada ave. E eu deixei marcado aqui em vermelho que isso é importante. É 0,8 metros quadrados para cada ave no piquete. Então eu preciso dimensionar minha área de pasto para contemplar 0,8 metros quadrados por ave no piquete, em cada piquete que eu tiver na área externa. Com relação ao corte, para frango de corte, a dimensão é um pouco maior. Eu posso trabalhar com 2 metros quadrados por frango em sistema extensivo e 0,4 metros quadrados por ave no piquete em sistema rotacionado. E com relação à densidade da área interna dentro do galpão, a legislação modificou. Aliás, modificou também na área externa. Antes era 1 metro quadrado por ave no piquete. Agora, a nova portaria de 2021 modificou de 1 para 0,8. E a densidade interna também modificou. Antes era 6 aves por metro quadrado dentro do galpão. Agora, com a nova portaria, são 7 aves por metro quadrado dentro do galpão. E o corte, 30 quilos por metro quadrado. Não fala em número de animais, mas fala em quantidade de quilos. 30 quilos por metro quadrado dentro do galpão. Se a gente pensar numa perspectiva de abate de 100, 120 dias, uma ave chegando, um frango chegando a 3 quilos no final do ciclo, dá para eu trabalhar com 10 frangos por metro quadrado. Então essas densidades, essa dimensão, ela é extremamente importante de ser seguida para eu poder dizer que meu ovo é orgânico. Além disso, com relação aos manejos, houve outra alteração. A debicagem era proibida nos sistemas orgânicos. Com a nova portaria, agora ela é permitida. Porém, só pode ser realizada a infravermelho ainda no incubatório. Eu não posso fazer o outro formato mais comum de debicagem que a gente tem, que é a lâmina quente. E outros manejos também são proibidos, como por exemplo, a utilização de programa de luz mais de 16 horas. Preciso limitar o meu programa de luz na fase de postura, por exemplo, a 16 horas, porque é obrigatório por lei eu respeitar 8 horas por dia de escuro para as aves. Então, por exemplo, em sistemas convencionais, muitos deles trabalham com 17 horas de luz na fase de postura. É proibido nos sistemas orgânicos. Eu tenho que limitar a 16 horas, porque eu preciso dar 8 horas de escuro todo dia para essa ave. Além disso, a muda forçada, que é uma prática comum em sistemas convencionais, também é proibido. Eu não posso realizar o manejo de muda forçada nos sistemas orgânicos de produção. Para a gente fechar essa discussão da produção de ovos orgânicos, vamos olhar para a sanidade, lembrando que tem outros eixos que estão contemplados na lei. Eu vou deixar essa nova portaria número 15 de 2021 aqui na descrição do vídeo. Então quem quiser se aprofundar na legislação da produção orgânica, é só acessar o link e estudar a portaria que contempla questões de bem-estar, questões ambientais, uma série de quesitos legais para poder dizer que o ovo é orgânico. Eu estou passando aqui pelos principais eixos e os principais pontos para considerar essa produção como orgânica. E com relação à sanidade, a vacinação não muda. A vacinação ela é extremamente importante, aliás, obrigatória em qualquer tamanho e qualquer sistema de produção. E para a produção orgânica não é diferente, ainda mais que limita a utilização de medicamentos. Por isso, é importante a gente trabalhar no aspecto da prevenção
e a vacinação é o eixo fundamental para isso. É obrigatório a gente seguir um calendário de vacinação adequado à realidade, adequado ao território que você está inserido. Também podem ser utilizados inúmeros princípios ativos naturais. É proibido a utilização de sintéticos, mas a utilização de produtos naturais é permissível. Então, dentro da portaria, que eu estou deixando o link aqui na descrição, tem os anexos permitindo ou não uma série de produtos para serem utilizados. Então, por exemplo, na higienização, o cal é permitido princípios ativos de cloro, mas é proibido, por exemplo, a amônia quaternária, que a gente usa muito nos sistemas caipiras. Então, tem alguns princípios ativos permitidos e outros proibidos. E um ponto que gera muita dúvida com relação ao eixo da sanidade é a utilização de antibióticos. É proibido de maneira preventiva. Anticoccidiostáticos, todos esses produtos sintéticos, eles são proibidos de utilização de maneira preventiva ou como promotor de crescimento. Mas não é proibido se a gente tem risco de morte dos animais. Então, se tem alguma doença instalada no meu lote, mesmo que o meu sistema seja orgânico, eu posso sim usar o antibiótico. Eu posso usar o antibiótico em situações que haja sofrimento dos animais ou risco de morte. E é claro, eu preciso anotar que eu usei isso no caderno de plano de manejo e dizer isso para minha certificadora. Eu preciso informar minha certificadora, eu tenho várias formas de certificação orgânica que eu estou utilizando esse antibiótico, porque meus animais estão doentes, com risco de morte e em sofrimento. E um outro ponto importante é a carência. Eu preciso dar 2 vezes mais o período de carência do que está lá na bula. Então, na bula do medicamento que eu estou utilizando, todo medicamento tem um período de carência, que eu sou obrigado a respeitar para vender o ovo ou mesmo o meu frango caipira. E no caso da produção orgânica, eu tenho que fazer 2 vezes esse período de carência. Tá certo, galera? Então, o que eu queria deixar nessa videoaula para vocês era isso: apresentar essas atualizações que foram realizadas na legislação da produção orgânica, mostrando os principais pontos que a gente precisa respeitar e que é obrigatório por lei ser respeitado para eu poder dizer que o meu produto é orgânico, que o meu ovo é orgânico, o meu frango é orgânico. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!